Olá, meus queridos e queridas, sou eu, Américo, tudo bom com vocês? Estou eu aqui com as minhas unhas pretas, homenageando a erótica, com a minha roupa preta, todo de preto, para ficar bem erótica, que é um álbum lendário da Madonna que tá fazendo 27 anos esse ano. Olha só quanto tempo, e esse álbum, ele não é qualquer álbum, ele fez história, ele é muito importante. A Madonna simplesmente lançou esse álbum, ele foi separador de águas na história da música, sobre sexo e etc, sobre tudo que poderia ser debatido por uma mulher ou não. A Madonna não pensou duas vezes em lançar o seu álbum simplesmente porque ela era Madonna. Ela foi lá e falou sobre sexo livremente, e junto com o álbum Erótica, ela também lançou um livro chamado Sex, The Sex Book. Muita gente odiou a ideia porque achou que a Madonna estava exagerando, estava levando sexo para lá dos extremos, estava fazendo o trabalho dela algo somente sexual. Muitos fãs, inclusive, a criticaram na época, e foi o álbum que menos vendeu na época até então, até o apogeu de Madonna ali, foi o álbum que menos vendeu. Madonna simplesmente se jogou no erotismo sem medo, lançando um livro onde ela estava completamente nua, com outras pessoas em pose erótica, inclusive uma das modelos que participou deste livro com a Madonna, que é o The Sex Book, foi a Naomi Campbell. A Naomi Campbell, ela é super famosa nos Estados Unidos, super respeitada, super requisitada. É uma das modelos negras mais belas que já existiram nos Estados Unidos. E a Madonna acabou tirando algumas fotos com ela nua, abraçada, beijando. E aquilo causou uma polêmica tão grande em cima da sexualidade, sobre bissexualidade, sobre homossexualidade, sobre pecado. E muita gente que era conservadora não curtiu nada a ideia. E mais uma vez Madonna estava ali enfrentando o que a igreja pregava para as pessoas e todo o conservadorismo existente na época. Imagina só, Madonna fez um álbum muito à frente de seu tempo, porque em 1992 as pessoas não queriam debater sobre isso. Até porque esse álbum, se você pensar, ele ainda é muito atual, se você for pensar, porque as pessoas ainda têm medo de discutir sobre sexualidade, as pessoas ainda têm medo de discutir sobre a mulher explorar o seu próprio corpo, sobre homossexualidade, sobre bissexualidade. Então, pra época deve ter sido um peso gigante. Se ainda hoje é uma coisa que é discutida com força, na época deve ter sido tipo assim, meu Deus, o álbum da Madonna é Satanás invadindo a Terra, o anticristo chegou. Um dos fatores mais polêmicos sobre o lançamento do álbum da Madonna é que foi logo após do surto de AIDS que houve, né? O pós-AIDS ali, onde muita gente estava doente por causa da AIDS. A AIDS tinha acabado de surgir e matar diversas pessoas contaminadas com esse vírus maldito. Mas Madonna não tratou isso de forma irresponsável, e no próprio álbum Erótica ela acabou falando sobre esse assunto de uma maneira delicada e maravilhosa. Eu digo, esse álbum ele é divisor de águas, ele é simplesmente um quebrador de tabu, de paradigma, de tudo. Ele é perfeito, fazendo seus 27 aninhos. No álbum Erótica, a Madonna está usando o seu alter ego de Mistress Dita, isso, que é inspirada na atriz Dita Parlo, que Madonna, por sinal, era muito fã. Madonna vendeu muito menos do que o esperado nesse álbum, isso não impediu Madonna de seguir em frente e divulgar o seu álbum na televisão, em todos os lugares. Inclusive, logo depois que ela lançou o Erótica, ela fez a sua primeira turnê pelos países do terceiro mundo, e foi quando ela pela primeira vez veio ao Brasil com a turnê The Girly Show. Quando eu fui fazer esse vídeo, eu comecei a acompanhar várias entrevistas que a Madonna deu durante a divulgação do álbum Erótica, e eu achei muito interessante que várias dessas entrevistas foi dada para homens, né? Pois é, a maioria dos apresentadores pareciam ser homens na época, e até hoje, né, gente? Mas na época parecia que dominavam ainda mais a televisão. E aí muitos deles se espantam com as opiniões de Madonna e perguntam coisas muito mais pessoais do que o álbum em si, muito mais do que a arte. Eles ficam extremamente preocupados com o posicionamento da Madonna na sociedade. Aquilo parece perturbar bastante quem entrevista a Madonna na época. É muito interessante de assistir, e eu indico que vocês assistam para vocês verem muitas vezes as discrepâncias de épocas, né? Porque hoje em dia ainda tem uma aceitação um pouco maior, apesar, como eu disse anteriormente, desses assuntos ainda serem tabus. Ou seja, Madonna, novamente dizendo aqui, muito à frente a seu tempo. Madonna é uma mulher forte, decidida e perfeccionista, e ela não deitou em nenhum momento. E o álbum Erótica é até hoje muito respeitado, tem até inclusive especiais em museus que falam
sobre esse álbum e o quanto ele foi importante pra história da música. Olha a Madonna arrasa, né, gente? Falando sobre as canções do álbum, a primeira canção, o primeiro single do álbum, a música de entrada, né, do álbum seria Erótica, que dá nome ao próprio álbum. Erótica é uma canção gostosa de ouvir, diferente de muitas coisas ouvidas antes, e já começa com uma frase super polêmica ali dizendo, tipo, e se eu te pegasse por trás? A família tradicional deve ter pirado. Fever tá logo no comecinho do álbum ali também, apesar de ela ter sido gravado por último. Fever, na verdade, era uma gravação do Little Willie John, e a Madonna fez uma readaptação. Ela estava no estúdio gravando uma outra música e começou a cantarolar por cima de uma outra canção essa música Fever, e aí eles acharam ficando legal e a Madonna realmente gravou pro álbum e colocou lá. Bye Bye Baby, a Madonna queria que fosse uma canção que soasse como um término pelo telefone, e aí ela fez soar aquela canção como se fosse pelo telefone ali. Eles abafaram a voz da Madonna, criaram um jeito de criar o sampler desse jeito, e a Madonna foi lá e gravou com aquela voz abafada como se estivesse ao telefone, terminando com alguém dizendo seu último bye bye, falando praticamente aí do seu último caso, da sua última transa com aquela pessoa. O que é legal sobre essa música, se você ver os vídeos dela na turnê ali, ela usa um look bem andrógeno pra apresentar essa música, bem assim, com chapéu, com terno e tal, uma provocação bem interessante. Já Deeper and Deeper eu sinto que fala sobre uma relação mais profunda, uma relação muito romântica aqui, e tá chegando no seu final também. E assim, pode ser também que Deeper and Deeper tem um segundo sentido. Na verdade, a maioria dos títulos desse álbum se sente ali um duplo sentido, falando um pouquinho da parte sexual, né? Tem uma relação com as coisas amorosas, término de relacionamento, coisas que acontecem no relacionamento e também coisas que acontecem em relações, né? Sexuais, no caso. Pra mim, Where Life Begins é simplesmente uma ode ao sexo oral, né? Ali, sobre, principalmente, o sexo oral para a mulher. A Madonna, ela, tipo, sem limites. I'd like to know if you want to learn a different kind of kiss. Danadinha. Bad Girl simplesmente é uma das minhas favoritas do álbum, é muito gostosa de ouvir. Gosto muito do clipe, principalmente por ser com aquele ator maravilhoso. Eu acho muito legal o jeito que ela atua no clipe, o quanto é bonito, o quanto praticamente é um filme o clipe. E eu gosto porque parece que no clipe ela recebe o último beijo da morte, assim, sabe? E é bem exótico e parece falar sobre aquela coisa da exploração da mulher quanto ao sexo, sobre dela explorar o próprio corpo no sexo, né? Dela querer se conhecer sexualmente e fazer o que bem entende com o seu corpo. É bem interessante. Waiting Me dá a impressão de uma lavação meio que de roupa suja. Né, uma coisa de relacionamento, novamente, uma discussão sobre relacionamento. E o que eu acho interessante sobre essa música é que ela tem um instrumental bem sofisticado. O ponto mais legal sobre a música é o instrumental, na minha opinião. Thief of Hearts, Madonna faz a dominatrix. Ela fala como uma mulher que domina o homem mesmo, que pisa e pá, e é isso aí, faz e acontece. Madonna, dona de si. Eu acho que o Words é bastante sobre o que a gente fala no nosso relacionamento e a gente pensa que não afeta a outra pessoa. Parece muito sobre você ser menos abusivo dentro de um relacionamento, sobre que palavras elas marcam pra sempre, né? Então eu acho bem interessante o que ela quis passar, porque é uma mensagem que vai além do tempo. Rain, eu li um pouco sobre, eu não sabia dessa parte, mas Rain pode ter ali um significado também de duplo sentido, como a maioria do álbum, porque Rain pode ser muito bem direcionado a outra coisa que pode cair na pessoa, assim, além da chuva ali na hora do vamos ver. É uma música muito gostosa de ouvir e o clipe ele não tem muita coisa acontecendo a não ser a Madonna vestida de uma forma meio diferente, com cabelo preto. É interessante assistir porque a Madonna ela vira outro personagem, né? Ela faz personagens e isso é muito bom de ver. Essa música eu vou dizer assim que eu não gosto tanto da sonoridade dela. Eu acho a letra importante, que é sobre aceitação, mas eu, sei lá, não gosto como ela só acha meio repetitiva, que é o Why It's So Hard, que é uma colaboração com outro cantor que eu acabei de esquecer o nome. Mas desconsidera, gente. E finalmente eu vou falar sobre In This Life. Pra mim, a canção mais importante do álbum. Foi aí que a Madonna ganhou ainda mais respeito do público gay, né? Além das fotos que tem no álbum Sex, que tem fotos de homens gays se beijando, de homens gays com ela, bissexuais, etc. Além disso, tem essa canção que ela fez em homenagem a dois amigos que ela perdeu, né? E ela fala ali sobre AIDS nessa canção, sobre o que estava acontecendo na época, sobre não só
sobre AIDS, como sobre homofobia, sobre como as pessoas que tinham AIDS não eram respeitadas, como ninguém ligava pra elas, como as pessoas julgavam, e sobre o amigo dela que era homossexual e falava que por que ele não podia ser amado por ser daquele jeito, né? Tem duas frases, inclusive, que me marcaram bastante. Eu acho essa música muito emocionante e eu vou ler pra vocês. Why should we be treated differently? Shouldn't matter who you choose to love, né? Naquela época, Madonna colocando isso numa canção, que é o quê? Porque nós somos tratados diferentemente, não deveria importar quem nós escolhemos amar. Eu achei, tipo, de uma delicadeza, de uma sensibilidade dela, e ela fala o que ela aprendeu com essa pessoa. Por que essa pessoa, essas duas pessoas que faleceram, eram tão importantes pra ela na canção, e o quanto isso afetou a vida dela. Eu acho que, tipo, meu, essa canção é tudo pra mim nesse álbum. Fecha ali com chave de ouro, é perfeita, sem nenhum defeito. E é isso, gente. Essa é a minha visão sobre o álbum Erotica da Madonna. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam aqui no canal pra eu estar fazendo mais conteúdo sobre isso, porque me motiva, né, a fazer mais conteúdo assim pra vocês. Se vocês gostam, divulgam e comentam. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam, qual as partes mais importantes do álbum pra vocês, e por que esse álbum é tão significativo e o que mais vocês sabem sobre esse álbum pra me adicionar. Ok? É isso, não esquece do like, de se inscrever no canal, como eu disse antes, e me segue no Instagram, @vlog_do_américo. Muito obrigado mais uma vez e um beijo no seu coração.